Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 9 do curso de Cálculo N1 e hoje a gente vai falar sobre regra da cadeia e derivada da função inversa. Basicamente a regra da cadeia ela vai te fornecer uma fórmula para você calcular a derivada da composição de funções, né? Então, se você tem a composição de funções de duas funções diferenciáveis, dá para derivar a composição também vai ser diferenciável e tem uma formulazinha para derivar direto a composição. E a derivada da função inversa, a gente vai ver um teorema que dá para calcular a derivada dada uma função bijetora e invertível, né? E com diferenciável também. Dá para a gente calcular a derivada da função inversa dela usando apenas a derivada da função, né? É uma formulinha também. Então, com essa aula de hoje, a gente encerra essa primeira parte de derivada e com essa técnica de regra da cadeia e derivada da função inversa, vocês já vão ser capazes de derivar qualquer função que apareça na sua frente, certo? Então, pode derivar e saber derivar qualquer função que apareça. E aí a lista de exercícios já fica quase completa para vocês treinarem aí à vontade. Já vai ter uma infinidade de funções para você treinarem. Certo? Então lembrando só que essa aula tem o mínimo de edição possível. Então já vamos me desculpando aí qualquer gaguejada, qualquer parada para tomar água, tosse, pigarro ou coisa parecida. Tá ok? Então vamos começar a aula. Bem, para começar a aula e justificar a regra da cadeia, vamos olhar para o seguinte exemplo. Vamos pensar que a gente está tentando calcular a derivada dessa função h, onde h é essa função aqui, 2x à quinta menos 3x quadrado mais 7x elevado a 15. Do jeito que a gente sabe derivar, ou com as técnicas que a gente tem de derivação, a única maneira até agora para resolver isso teria que ser expandir essa expressão aqui, né, através do binômio de Newton, expandir essa função, essa expressão elevada a 15 e depois em seguida derivar, o que daria um trabalho generoso aí para a gente, né? Então qual é a solução para fazer isso sem ter que derivar essa coisa ou sem ter que expandir isso no binômio de Newton, né? Então, sem ter que expandir isso, é enxergar essa função h como sendo a composição de duas funções e derivar ela vista como sendo a composta de funções, né? E como é que a gente faz isso? Com o seguinte teorema, que é a regra da cadeia. Seja f e g duas funções definidas em intervalos abertos e diferenciáveis, tais que o f de i esteja contido em j, justamente para poder fazer a composição, então a função g composta com f de i em r é diferenciável e mais ainda tem como calcular a derivada dela de uma forma direta, né? Então, quem é a derivada da composição? Bem, só para ficar mais clara a fórmula aqui, a derivada da composição, aí a composição eu vou usar essa notação aqui, que eu estou fazendo g composto, g aplicado em f de x e depois derivando, né? Então, como é que fica a derivada disso? É a derivada de g, né, aplicado em f de x e vezes a derivada do f de x, né? Então, se você olhar isso aqui como uma regra, como é que você fica mais fácil de ver isso aqui? Você deriva a casca, né? Vamos chamar isso aqui de casca. O g de x é a casca dessa função e o miolo dessa função é o f de x. Então, como é que você faz? Você deriva a casca, né? Como se não tivesse nada. Deriva a casca. Então, fica g' aplicada no miolo aqui, que é o f de x. E aí, para completar a derivada, você multiplica pela derivada do miolo, né? Certo? E aí, como é que eu vou aplicar agora naquela função lá de cima? Bem, se você olhar a função lá de cima, eu posso enxergar ele como sendo a composição de duas funções. Quais são as duas funções que estão envolvidas lá? Bem, se eu chamar f do que está aqui dentro, né? Se eu chamar f de 2x menos 3x ao quadrado mais 7x e chamar a função g simplesmente de x elevado a 15, então a função h pode ser vista como sendo g aplicado em f de x, né? Porque é pegar g de x e no lugar de x aqui botar a f de x. Beleza? Então a gente enxergou como uma composição
E aí, se dá para enxergar ela como uma composição, dá para usar a regra da cadeia para poder derivar a função h. Então, como é que eu derivo a função h? Aí eu olho para a fórmula aqui. Acabei de escrever a função h como sendo uma composição, ou seja, alguém que está por fora aqui, uma casca aplicada em um miolo aqui, né? Então, como é que eu vou derivar a função h? Bem, aí eu vou seguir essa regra aqui. Então, primeiro, eu tenho que derivar a casca, né? E a casca aqui, se você olhar, é x elevado a 15, né? Então, eu derivo a casca. Então, como é que eu vou derivar a casca? Ficaria 15, cairia para cá, né? Então, ficaria 15x elevado a 15 menos 1. Então, ficaria 15 vezes x elevado a 14, né? Mas isso é só a derivada da casca, mas aí eu tenho que pegar a casca e aplicar ao miolo. Então, esse x que ficou aqui embaixo, ele vai ter que ser substituído por toda essa expressão aqui, certo? Então, a derivada disso vai ficar 15, que aí caiu 15, fica aplicado no miolo, que é esse f de x aqui, elevado à potência menos 1, elevado a 14, né? Então, caiu 15 vezes o miolo elevado a 14. Aí acaba a derivada aí? Não, porque a fórmula diz que você ainda tem que multiplicar pela derivada do miolo. Então, só falta multiplicar por esse pedaço aqui. Aí, multiplicando por esse pedaço, por esse pedaço derivado, né? E a derivada desse negócio vai dar 10x menos 6, 10x à quarta menos 6x mais 7, né? Só aplicando a regra da potência aqui. Beleza? Ah, professor, mas toda vez eu vou ter que botar as composições de funções, isso e aquilo. Não, aqui eu estou fazendo para você sentir como é que é a fórmula, mas se você conseguir enxergar que isso aqui já é uma composição de função, você pode aplicar direto, né? A regra da cadeia, né? E como é que você aplica direto a regra da cadeia? Você deriva isso daqui como se fosse só um x, né? Então, como é que eu derivaria isso aqui? Isso aqui caiu 15, ficava isso aqui, x a 14, que é essa primeira parte aqui, ó. Caiu 15, fica isso aqui, x a 14. Só que como eu acabei de enxergar ela como uma composição, isso aqui não é só a derivada. Tem que multiplicar pela derivada disso aqui que está dentro, né? Então, aí você completa a derivada multiplicando pela derivada do que está dentro, que foi o que apareceu aqui. Beleza? Então, você deriva a casca, né? Por isso que eu estava dizendo, deriva a casca. Então, fica 15, isso aqui é 14, derivou a casca, multiplica pela derivada do miolo. Beleza? Então, de uma forma mais prática, né, sem a gente passar por essas, enxergar composições, vamos ver mais alguns exemplos. Vamos calcular a derivada das seguintes funções. F de x igual ao cosseno de ax, com esse a sendo um número real, certo? Como é que a gente deriva? Bem, se fosse só o cosseno de x, a gente derivaria e dava basicamente menos seno de x. Só que aqui não é o cosseno de x somente, tem um azinho multiplicando, tem uma outra função aqui dentro do argumento de x. Então, como é que a gente deriva? Mesma forma, deriva a casca, né? Então, a derivada da casca aqui é o menos seno aplicado no miolo, então é o menos seno de ax. E aí, para completar a derivada, você tem que multiplicar pela derivada do miolo aqui, que é ax. Mas a derivada do miolo é só a. Então, isso aqui vai dar menos seno de ax vezes a. Beleza? Então, deriva a casca, aplica no miolo. E aí, para terminar a derivada, você multiplica pela derivada do miolo. Beleza? Ah, professor, mas esses exemplos estão muito simples, isso e aquilo. E dá para dar uma complicada? Dá. Agora o céu é o limite. Você vai ter uma infinidade de funções. Eu podia passar 24 horas aqui derivando funções, compostas de funções ou funções desse tipo, e sempre ia aparecer um diferente, certo? Para você derivar. Então vamos fazer só mais um aqui para a gente sentir a pressão e ver que dá para fazer regra da cadeia mais do que uma vez numa função só, né? Você consegue aplicar mais do que uma vez, ou pode aplicar N vezes de uma vez numa função só. Então vamos ver esse exemplo aqui, esse último exemplo, como é que a gente faz. Que aqui, se você reparar, você tem duas regras, meio que entre aspas, né, duas regras de cadeia, né? Por que tem duas regras de cadeia? Porque você está calculando o ln, o logaritmo natural, né? Dentro de uma função, agora não é só o logaritmo de x, e além do mais o seno você está aplicando de novo dentro de outra função aqui, então tem duas composições, aí precisa botar as duas composições, isso e aquilo, não, se você pegou a manha aí e a ideia da regra da cadeia, dá para derivar isso aí bonitinho. Então como é que a gente deriva isso daí? Bem, primeira coisa, a gente vai derivar a casca, né? A casca é isso aqui, ó.
o ln, que é o que está mais fora. Como é que é a derivada do ln? A derivada do ln de x é simplesmente 1 sobre x. Só que aqui dentro não tem o x, tem uma outra função. Então você repete o que faz, o que pede a regra da cadeia. Então você deriva a casca e aplica no miolo. Então a derivada da casca seria 1 sobre x, mas você tem que aplicar no miolo. Então fica 1 sobre o que está aqui no miolo, né? Então fica 1 sobre seno de x ao quadrado. E aí, para completar, você tem que multiplicar pela derivada do miolo, né? E qual é a derivada do miolo? É o seno de 2x. Aí o seno de 2x de novo é uma regra da cadeia, né? Então você tem que derivar a casca, que é a derivada do cosseno, ou do seno é o cosseno, e para finalizar, multiplicado pela derivada do miolo aqui, que é o 2x. Então multiplica por 2, certo? E aí, só dando uma arrumada, aqui a gente fica que a derivada disso é igual a 2 cotangente de 2x. Beleza? Cotangente porque aqui ficou 2 que multiplica cosseno de 2x sobre seno de 2x. Cosseno de 2x sobre seno de 2x é cotangente. Beleza? E a partir de agora, você está apto a derivar qualquer função de toda forma. Qualquer função que aparecer na frente, você dá para derivar. Claro, vai misturar as regras, nesse exercício que vocês vão encontrar. Vai misturar as regras? Claro que vai. Vai aparecer regra do produto misturado com regra da cadeia, misturado com soma e quociente, tudo junto num bolo só, misturou e pô, você vai ter que derivar. Beleza, vai aparecer isso, vai. Mas tudo é questão de prática. Então você tem que praticar bastante, fazer bastante exercício. Não ache que só com esses 3 exemplos você já está apto a resolver qualquer um, né? Então treine, faça uma lista de exercício. E a partir de agora, meus jovens padawan, o céu é o limite. Você pode derivar à vontade aí. Claro, aí tem que dar uma olhada aí e ver como é que deriva. Mas aí, dá uma olhada lá, deriva e tal. E outra coisa, não precisa estar simplificando, pelo menos agora nesse primeiro momento, não precisa estar simplificando muito. Aplicou a técnica direitinho, tá valendo. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui e começar a falar da derivada da função inversa, certo? Sim, lembrando que aquela regra da cadeia foi um teorema, mas como eu já comentei em outras aulas, só para deixar bem claro, aquilo ali não nasce do nada não, né? Aquilo ali não foi alguém que falou que é verdade e tá valendo e a gente segue até hoje. Não, aquilo é passível de demonstração, né? E como é que demonstra aquilo lá? Você resolvendo aquele limite todo da primeira aula e dá certo. Mas de novo aqui, eu estou preocupado só em aplicar a técnica, né? Bem, para derivar a função inversa, existe também uma fórmula, né? Então, seja uma função bijetora, né? Uma função bijetora, ou seja, ela tem inversa, né? E mais do que ter inversa, ela seja diferenciável, tal que o f' de x seja diferente de zero para qualquer x em A. Beleza? Então, a função inversa também é diferenciável e existe essa fórmula para calcular a função inversa. Então, a derivada da função inversa de x é 1 sobre f' aplicado na função inversa de x para todo x em B. Beleza? Certo? Então, ó, essa fórmula, ela acha a derivada da função inversa sem ter que usando apenas a derivada da função, né? Sem precisar de calcular a derivada da função inversa, você acha a derivada da função inversa. Beleza? Aí, de novo, isso aqui é uma fórmula, e aí só é bom que eu lembrei agora de comentar antes de acabar a aula. Isso aqui também dá para demonstrar, né? Usando aquele limite, isso e aquilo. Ninguém construiu isso do nada, né? Isso dá para demonstrar e isso é válido. Só que, de novo, eu não vou demonstrar aqui, porque eu só estou preocupado na técnica. Então, vamos ver exemplos de como calcula a derivada da função inversa, né? Usando essa fórmula. Então, vamos primeiro, exemplo aqui, calcular a derivada da função f de x, a derivada da função inversa, né? Da função f de x igual a 8x ao cubo. Beleza? Bem, aí se você reparar, isso aqui é uma fórmula, né? E o que é que eu preciso para aplicar essa fórmula? Bem, eu preciso achar a função inversa, né, da função dada, porque eu preciso dela aqui na fórmula, e também preciso derivar a função original, né? Então, se eu tiver essas duas opções, se eu tiver essas duas partes, eu só aplicar a fórmula e acho a derivada. Beleza? Então, eu preciso
derivar a função e de também achar a função inversa da função dada. Então vamos fazer por partes, certo? Igual o Jack Stripador. Vamos pegar, achar quem é a função inversa, depois derivar a função original e aí juntar tudo e achar de cara a derivada da função inversa. Beleza? Então vamos lá. Então vamos primeiro achar a função inversa. Bem, para achar uma função inversa tem um truquezinho para esse caso aqui, que é uma expressão polinomial, bonitinha e tal. Tem um truquezinho para achar a função inversa, que é o quê? Trocar o x por y, e aí depois você isola o x, e aí acaba achando a função inversa. Então, vamos fazer isso aqui, né? Então, a função aqui, se você olhar, é y igual a 8x ao cubo, e aí eu troco x por y, então fica x igual a 8y ao cubo, e isolando o y, a gente tem que y tem que ser igual a raiz cúbica de x sobre 2. Bem, aí isso aí é a função inversa, né? Então, quando você troca o x por y e isola o y, você acha a função inversa. Truquezinho bacaninha aí, eu acho que conhece desde o ensino médio. E aí a gente tem que a função inversa dessa função f de x é raiz cúbica de x sobre 2. Beleza? Guarda essa informação porque ela precisa dela aqui para a gente resolver essa derivada de uma forma mais prática, né? Certo? Então, vamos calcular agora o que falta, que é a derivada da função original. Bem, a função original ela é f de x igual a 8x ao cubo, então derivando isso aí vai dar 24 x ao quadrado. Então, agora pelo teorema da função inversa, calcular a derivada da função inversa de 8x ao cubo é simplesmente aplicar nessa fórmula. Então, aí a gente já tem f' aqui, que é 24x ao quadrado, a gente já tem o f a menos 1, que é raiz cúbica de x sobre 2. Então, substituindo aí na fórmula, isso vai ficar 24 vezes raiz cúbica de x sobre 2, isso tudo elevado ao quadrado. E aí, só dando uma limpada nessa expressão, a gente tem que f a menos 1 linha de x é 1 sobre 6 raiz cúbica de x ao quadrado. Bem, claro, aqui eu estou meio que omitindo domínios e imagem dessa função, porque é um polinômio, então dá para a gente ver, e então a gente está considerando aqui o domínio máximo que está definido essas coisas aqui, né? O domínio máximo não, né? Foi estranho. O maior domínio possível que a gente está definindo para que as coisas aqui façam sentido, né? Então, no caso aqui, a gente só está fazendo para x diferente de zero. Mas como eu estou preocupado aqui só em aplicar a técnica, isso e aquilo, estou omitindo algumas coisas. Mas se lembra que isso aqui é sempre para x diferente de zero, né? Bem, mas aí eu apliquei a fórmula para calcular a derivada da função inversa. Bem, se eu achei a função inversa, eu não podia só derivar a função inversa e chegar lá? Bem, poderia também, aí é uma opção sua. Mas aqui eu evitei, por exemplo, você calcular a derivada disso aqui, teria que ser x elevado a 1/3, né? E cairia 1/3, ficaria 1/3 menos 1. Aí ia ter que olhar quem que fica em cima ou que fica embaixo, se precisar simplificar ou coisa do tipo. Bem, aqui já saiu a expressão bonitinha e mais simplificada da forma possível, né? Mas aí fica a critério do freguês. Você faz do jeito que você quiser, né? Isso aqui é uma fórmula para calcular mais rápido, né? Mais prático. Bem, para esse caso do polinômio aqui, foi bacaninha. Você achava a função inversa, isso e aquilo, derivava e podia chegar ao resultado também fazendo mais conta, né? Poderia. Mas se a gente pega um exemplo como esse aqui, calcular a derivada da função inversa da função seno de x, com x no intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. Bem, eu botei de menos π sobre 2 a π sobre 2 porque eu garanto que essa função tem inversa aí, né? Para não ficar aqui, tem que ser um pouquinho mais delicado, porque a função seno é periódica, ela fica indo e voltando. Então vai ter pontos que a função não vai ser bijetiva. Mas aí nesse intervalinho aí aberto, a função é bijetiva e fica tranquilo. Então como é que é a derivada da função inversa disso daí? Sem usar aquele teorema, talvez ficasse mais difícil você arrumar a inversa e depois calcular a derivada da inversa. Teria que passar por aquele limite lá que eu acho que ia ser mais complicado. Então, de novo, o que é que a gente precisa? Bem, para a função lá, a gente só precisa da função inversa do seno e de calcular a derivada do seno, né? Então, vamos lá, vamos tentar usar o teorema e chegar a uma expressão
para a derivada da função inversa? Bem, vamos só lembrar algumas notações aqui. Então, a notação da função inversa do seno, você vai encontrar duas diferentes. Você vai encontrar uma menos usual, que é fazer o seno a menos 1 de x, encontra também. Ou mais usual, isso eu acho que talvez encontre mais em calculadora, seno a menos 1 de x. E você também tem a mesma nomenclatura para isso pelo arco seno da função de x, né? Essa aqui é mais usual, certo? Então, eu vou usar na aula essa daqui. Então, vou chamar a função inversa do seno de arco seno, certo? É mais usual usar. Certo, então, deriva isso aí. Deu ruim, né? Exatamente, não é um polinômio, não é coisa bonitinha, então para derivar isso aí dá mais trabalho. Mas o teorema da derivada da função inversa vai dar uma ajuda para a gente enxergar uma expressão para a derivada do arco seno. Então, usando o teorema da derivada da função inversa, claro, e o teorema precisa da derivada da função original, e o fato da derivada da função seno ser cosseno, a gente tem que a derivada da função do arco seno, né? Ela é 1 sobre o cosseno aplicado na função inversa. Então, o cosseno aplicado na função arco seno de x, certo? Então, bora ver, vamos dar um tempinho aqui e ver qual é o valor dessa expressão aqui, né? Qual é o valor dessa expressão cosseno aplicado no arco seno de x, certo? Então, vamos olhar só para o valor disso. Para simplificar um pouco mais, eu vou vamos denotar alfa como sendo o arco seno de x. Então, se a gente achar o cosseno desse ângulo alfa, a gente acha automaticamente quem é o cosseno do arco seno de x, né? Então, vamos atrás do cosseno, desse alfazinho aqui, né? Bem, mas se alfa é o arco seno de x, isso é verdade, e o seno é a função inversa do arco seno, então alfa é igual ao arco seno de x, somente se o seno de alfa for igual a x, né? Que seria aplicar o seno de alfa nos dois lados aqui. E aí, elevando tudo ao quadrado, eu tenho que seno de alfa ao quadrado é igual a x ao quadrado. E aí, trocando o sinal dessas duas expressões e somando 1, a gente tem que 1 menos seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos x ao quadrado. Por que eu troquei o sinal e somei 1? Porque da relação fundamental da trigonometria, a gente tem que 1 menos seno ao quadrado de alfa é o cosseno ao quadrado de alfa. Então, essa expressão fica como sendo cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos x ao quadrado. E aí, morreu, porque a gente não está atrás de cosseno de alfa. Então, a gente tem que o cosseno de alfa é raiz de 1 menos x quadrado. Ah, professor, mas não tinha que ter um mais ou menos raiz de x ao quadrado, um mais ou menos aqui na frente? Não. Por que não precisa de um mais ou menos aqui na frente? Porque o ângulo compreendido aqui, a gente está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? E menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno é sempre positivo. Então, só fica essa parte positiva aqui. Beleza? Então, a gente automaticamente achou o cosseno de alfa, então achou o cosseno do arco seno de x. Então, dessa forma, o cosseno do arco seno de x é raiz de 1 menos x quadrado. Então, aquela expressão lá, a derivada do arco seno, que era 1 sobre o cosseno do arco seno de x, fica só 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Beleza? Então, a derivada do arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Certo? Tem a derivada da função inversa das outras funções trigonométricas, né? E aqui eu vou listar algumas, né? A derivada do arco cosseno, a derivada do arco tangente. Se você dá para achar essas derivadas usando um argumento bem parecido do que a gente fez lá para o arco seno. Então, é inteiramente análogo você achar essas derivadas aqui. A do arco cosseno, a do arco tangente, a do arco secante, a do arco cossecante e a do arco cotangente, certo? No link da descrição do vídeo, como a gente já chegou ao final dessas técnicas de derivação, no link da descrição do vídeo eu vou deixar uma lista de derivadas lá que vocês podem seguir e aí fica mais fácil de ver, certo? Então, essa aula de hoje fica por isso e vocês já estão aptos agora a derivar tudo quanto é coisa de função, certo? Então,
Valeu e até a próxima, pessoal.